Na penumbra de um quarto, iluminado apenas por uma lanterna trêmula, um discípulo de Jesus, chamado Tiago, sentava-se em silêncio, sua mente em um turbilhão. A última ceia se aproximava, e enquanto os outros discípulos pareciam imbuídos de fé e entusiasmo, Tiago lutava com dúvidas profundas que o consumiam. Ele não conseguia afastar a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Desde o início de seu ministério, Tiago sempre fora leal a Jesus, seguindo por cidades e aldeias, ouvindo seus ensinamentos sobre amor e perdão. Mas agora, nas semanas que se seguiram às profecias sobre traição e sacrifício, seu coração estava pesado com incertezas. E se tudo isso for em vão? E se o Mestre não puder nos salvar? Pensava consigo mesmo. Na noite da ceia, Tiago entrou no salão onde os outros já se reuniam. O aroma do pão fresco e do vinho flutuava no ar, criando uma atmosfera de expectativa sagrada. Jesus, cercado por seus discípulos, parecia radiante, embora uma sombra de preocupação pairasse sobre ele. Tiago olhou ao redor e viu seus companheiros, cada um perdido em seus pensamentos. Mas uma preocupação maior o inquietava, e a presença de Judas, que parecia distante e inquieto. Enquanto Jesus abençoava o pão e o vinho, Tiago sentiu seu coração apertar. Ele se lembrou de uma conversa que teve com Judas alguns dias antes, onde este havia mencionado suas frustrações com o que via como a falta de ação de Jesus em relação aos romanos. Tiago se perguntava se Judas estava prestes a fazer algo desesperado. Ele tentou ignorar a sensação, mas era como se uma sombra o seguisse, mesmo naquela noite sagrada. Conforme a ceia prosseguia, Jesus falou sobre a importância do amor e da unidade. Ele encorajou seus discípulos a se amarem uns aos outros, e a atmosfera de camaradagem parecia mágica. Mas Tiago não conseguia relaxar. Ele sentia que uma tempestade se aproximava. Quando Jesus anunciou que um deles o trairia, o silêncio foi absoluto. Tiago congelou, o coração disparado. "Sou eu, Senhor?", perguntou Tiago, sua voz trêmula. Jesus olhou para ele, e Tiago viu uma mistura de tristeza e compreensão em seus olhos. "Aquele que molhar o pão comigo é o traidor", disse Jesus, e Tiago se virou, buscando por Judas. O olhar de Judas estava distante, e o desespero de Tiago cresceu. "Não pode ser", ele murmurou para si mesmo. À medida que a ceia continuava, as palavras de Jesus começaram a penetrar mais profundamente em seu coração. Ele falava sobre um novo pacto, um novo mandamento de amor. Cada palavra parecia um chamado à ação, um convite para superar as dúvidas e abraçar a fé. Mas, ao mesmo tempo, a sombra da traição o seguia. Ele se perguntava se tinha coragem suficiente para enfrentar a verdade. Após a ceia, Jesus levou os discípulos ao jardim do Getsêmani para orar. Tiago caminhava com os outros, mas sua mente estava distante. Ele se sentia como se estivesse em um labirinto, preso entre a lealdade ao Mestre e o medo do que estava por vir. Ao chegarem ao jardim, Jesus pediu que orassem, mas Tiago sentia o peso da incerteza em seus ombros. Enquanto Jesus se afastou para orar sozinho, Tiago ficou em silêncio, ouvindo o sussurro do vento nas árvores. Ele lutava com suas emoções e com as vozes que ecoavam em sua mente. E se Judas realmente trair? O que isso significará para nós? Ele se sentia dividido, impotente diante da situação. Foi então que ele viu Judas se afastar, e seu coração disparou. Tiago decidiu segui-lo, curioso e preocupado. O que ele encontrou nas sombras foi surpreendente, e Judas estava em conversas furtivas com os soldados romanos. A traição que Tiago temia estava se concretizando diante de seus olhos. "Judas!", Tiago exclamou, sua voz cheia de desespero. "O que você está fazendo?" Judas se virou, e Tiago viu a confusão em seu olhar. "Tiago, você não entende. É para o bem de todos. Jesus não pode salvar esta nação." Tiago se sentiu uma onda de raiva e tristeza. "Você está cometendo um erro. Jesus é nosso Salvador." A conversa se intensificou, e Tiago percebeu que estava perdendo Judas para a escuridão. "Ele não é o inimigo, Judas.
Ele é o que nós precisamos. Mas Judas parecia distante, sua mente presa em uma espiral de frustração e desespero. Você não entende, Tiago. Eu estou fazendo isso para que o povo possa se libertar. E com isso, ele se afastou, deixando Tiago em um estado de confusão e dor. Retornando ao jardim, Tiago se sentou em um canto, desolado. Ele orou fervorosamente, pedindo a Deus que iluminasse o caminho. Ele desejava fervorosamente que pudesse fazer algo para impedir a traição. Por que isso está acontecendo, Senhor? Por que Judas não pode ver a verdade? A noite se arrastou, e Tiago se viu em um estado de agonia. Quando Jesus voltou, o olhar sereno de seu mestre trouxe um pouco de alívio. Jesus sabia o que estava por vir, e Tiago se sentiu pequeno diante de tamanha grandeza. Tiago, você precisa ter fé, disse Jesus, suas palavras ecoando no coração do discípulo. Eu estou com você, mesmo quando tudo parecer perdido. Naquele momento, Tiago percebeu que a fé não era a ausência de dúvida, mas a coragem de acreditar mesmo assim. Com essa revelação, ele se levantou, decidido a não deixar a traição de Judas definir seu amor por Jesus. Ele se juntou aos outros discípulos, e juntos, oraram e buscaram conforto na presença de seu mestre. A manhã chegou, e com ela, a traição se concretizou. Tiago viu Judas se aproximar com os soldados, e em seu coração, uma mistura de dor e compaixão surgiu. Ele sabia que a traição de Judas não era apenas uma falha, mas uma tragédia humana. Quando Judas beijou Jesus, o momento foi devastador, mas Tiago decidiu que não se deixaria levar pelo ódio. Não, Senhor, ele gritou, correndo para Jesus, mas a cena já havia sido definida. O arresto de Jesus foi rápido, e o desespero tomou conta de Tiago. Ele se sentiu impotente, mas no fundo, uma pequena chama de esperança ainda queimava. Ele não poderia permitir que a traição o afastasse da verdade que Jesus havia ensinado. Enquanto os soldados levavam Jesus, Tiago decidiu que não deixaria a escuridão vencer. Ele voltou ao grupo de discípulos, mais determinado do que nunca. Nós devemos nos lembrar do que ele nos ensinou, disse Tiago. O amor sempre prevalecerá sobre a traição. Não podemos perder a fé. Os dias que se seguiram foram marcados pela dor e confusão. Tiago se viu em meio a uma tempestade de emoções. Como poderiam os discípulos continuar sem Jesus? Eles se reuniam em segredo, compartilhando suas preocupações e medos, tentando encontrar força uns nos outros. Tiago, em particular, se sentia responsável por manter a unidade do grupo. Em uma dessas reuniões, Pedro, seu amigo e colega discípulo, estava especialmente agitado. Nós devemos fazer algo. Precisamos resgatar Jesus. Tiago, porém, estava ciente da realidade. Não podemos enfrentá-los, Pedro. Jesus nos ensinou a responder ao ódio com amor. Precisamos confiar no plano de Deus. Mas as palavras de Tiago não eram suficientes para acalmar a tempestade em seu coração. Ele se sentia preso entre a lealdade a Jesus e a necessidade de agir. E foi nesse momento de conflito interno que ele começou a lembrar dos ensinamentos de Jesus, não apenas sobre amor e fé, mas também sobre perdão e esperança. Enquanto as horas se arrastavam, Tiago decidiu que não ficaria paralisado pelo medo. Ele começou a se reunir com os outros discípulos, organizando encontros onde poderiam orar e discutir suas experiências. Devemos honrar Jesus em tudo o que fizermos, ele dizia. Nossa missão não termina aqui. O que ele fez por nós deve nos inspirar a seguir em frente. Com o tempo, Tiago percebeu que, embora a traição de Judas fosse dolorosa, não poderia deixar que isso definisse seu futuro. Ele se lembrou das promessas de Jesus, da esperança que ele trouxe ao mundo e do amor que era mais forte do que qualquer traição. Essa compreensão se tornou a âncora que sustentou sua fé. Certa noite, enquanto oravam juntos, um dos discípulos começou a compartilhar uma visão que tivera sobre Jesus ressuscitando. Ele nos prometeu que estaria conosco sempre, disse Maria, a mãe de Tiago. Devemos acreditar que isso não é o fim. Tiago sentiu uma onda de esperança e gratidão.
As palavras dela ressoaram em seu coração, e ele percebeu que a união deles era mais forte do que qualquer adversidade. A história de Tiago na última ceia e o que se seguiu seriam lembrados para sempre. Sua luta interna, suas dúvidas, e, finalmente, sua decisão de escolher o amor acima de tudo se tornaram parte do testemunho do que significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Mesmo em tempos de crise, ele encontrou a força para acreditar e amar, mostrando que a verdadeira fé se manifesta nas horas mais sombrias. E assim, a ceia não foi apenas um evento, foi um marco na jornada de Tiago e dos outros discípulos. Cada um deles, mesmo diante da traição, aprendeu a importância do amor, da fé e da esperança. O que parecia ser um fim, na verdade, seria o começo de uma nova era de compreensão e redenção. A experiência de Tiago na última ceia o transformou de um homem repleto de dúvidas em um portador de esperança. Ele se tornou um dos pilares da comunidade cristã primitiva, dedicando sua vida a espalhar a mensagem de Jesus. E mesmo que a traição de Judas tivesse deixado marcas profundas, Tiago sabia que o amor e a fé poderiam curar até as feridas mais profundas. E assim, a cidade onde Tiago e os outros discípulos se reuniam tornou-se um símbolo de transformação. Eles aprenderam que, mesmo em tempos de crise, a luz do amor pode iluminar os caminhos mais escuros. Tiago continuou sua jornada, sempre lembrando que cada desafio era uma oportunidade de fortalecer sua fé e espalhar a mensagem de amor e esperança que Jesus havia compartilhado.